Bom dia, então, a todos. Um beijo no coração, muita paz e muita luz. Vamos então dar o início do nosso estudo. Hoje com a página 32 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o título da página, O Amor Tudo Sofre, de Paulo. Tudo sofre. E estudo muito lindo nessa lição. Na verdade, é muito especial para todos nós. A gente sabe que Paulo nos trouxe, né, tantos conhecimentos, vivenciou, né, e deixou o seu exemplo. E hoje nós estamos estudando essa lição maravilhosa, lindíssima. E vamos ver as reflexões, né, que Emmanuel nos trouxe. Depois eu quero ler para vocês também um trechinho de um estudo sobre essa lição que é maravilhosa e eu tenho certeza que todos vão gostar. Linda mesmo. Mas então vamos continuar aqui, né? Então vamos lá. O noticiário terrestre reporta-se diariamente os desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto a desolação, a rota de lares esperançosos. Furtos, contendas, injúrias e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes, crianças, em toda a parte sofrem abandono e aflições sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme, despeito, vingança, discórdia, acusação e cegueira. Bom dia, plenitude, seja bem-vindo. Então aqui nós vemos aqui como nós, seres humanos, filhos de Deus, né, ainda tem para evoluir. Só nesse trecho aqui que a gente leu, a gente poderia estar falando sobre isso. Dá muito pano para manga, né, gente? A gente já viu, né, a gente vai percebendo como que o ser humano tem que se desenvolver ainda. E por que do sofrimento, né? Quando Paulo diz o amor tudo sofre, né? Ele estava dizendo, na verdade, que ainda a gente não sabe o significado dessa palavra amor. É o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra, através das nossas encarnações. É conquistar, porque o amor é uma conquista. Bom dia, Ocimar, Ligeirinho, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Som tá ok, gente? Som? Então tá bom. É o que a gente vem fazendo ao longo dos milênios das nossas reencarnações. Aprender a desenvolver o sentimento chamado amor. Não é, Elcio? Exatamente, Elcio. Porque o egoísmo se faz presente com toda a força ainda em nós. Exatamente. Dá pra gente perceber. Porque o amor, ele não desespera, né? Quem desenvolveu o amor, ele tem as virtudes. E quais são essas virtudes?
que são filhas do amor. Né? Tudo espera. Mas para saber esperar, tem que desenvolver o que, Elcio? O que a gente tem que desenvolver? Uma virtudezinha que se chama paciência, né? Nós não temos paciência, né? A gente é tão imediatista que é tudo na hora, não tem paciência. Então, faltando agarra-se na tolerância, não é? E daí? Olha como que nós temos que desenvolver, não é? As virtudes, os nossos sentimentos, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, como Paulo disse, não é? Não é verdade, gente? Que lição mais linda! E que a gente vai ver, todos nós ainda temos que aprender e que desenvolver. E isso é normal, não é? É normal. É próprio da criatura, é próprio do ser humano, não é? Não é assim? A gente não tem que ficar sofrendo, não. Porque eu ainda porque eu ainda sou tão, né, inferior. Não, todos nós vamos conseguir. Nós estamos fadados, né? Quando Paulo disse, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, isso é uma síntese, né? É uma síntese do que todos nós somos capazes um dia, porque nós vamos desenvolver. Não é assim? Todos nós vamos desenvolver essas virtudes que é tão necessária para o nosso bem-estar, não é? Então, quantas criaturas acabam tirando a sua vida e ainda usa, é por amor. Não se tira a vida por amor. É porque eu amo muito ela. Eu matei ela porque eu amo muito ela. Isso não é amor. Isso é egoísmo imperando ainda, né? Bom dia, Dudu, e bom dia, João. Sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos aqui aprendendo, mas como somos alunos ainda muito, como que se diz? Como somos alunos ainda teimosos, a gente vai acabar aprendendo pela dor, né? Isso, Elcio, não enxergamos ainda o próximo como irmão, porque nós não desenvolveu ainda o sentimento chamado amor, não é? Não é? Ou como companheiro de conquista, com uma sabedoria, exatamente. Ainda a gente não sabe amar a si próprio, a gente não sabe amar a nós mesmos. Como que nós vamos amar o outro? Como que nós devemos amar a nós mesmos? Não é? Não é assim? Então, essa lição, ela é completa. Mas a gente tem que estudar. Quando a gente lê essa lição, a gente se sente tão pequeno, tão inferior ainda, né? A gente pensa, meu Deus, temos tanto que evoluir, mas assim, a gente já evoluiu um pouco. A gente já está evoluindo cada vez mais um pouquinho no nosso dia a dia, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, né? A importância da gente estar estudando, né? Para que a gente possa ter forças, para que a gente possa desenvolver o nosso lado espiritual, a nossa força, a nossa fé, para que a gente possa conquistar essas virtudes, desenvolver essas virtudes que existem em nós. Todos nós temos virtudes. Todos nós temos a capacidade, né? Para desenvolver, para aprender, né? Nossa, é muito bom, Elcio. A meditação, né? É muito bom, é maravilhoso. A gente se preenche de Deus, da energia.
A gente vai se desintoxicando dessas coisas horríveis que nós trazemos, pensamentos, não é? A gente é tão atribulado, a gente é tão estressado e fica aquele turbilhão, né, na nossa mente e fica impresso em nós, no nosso em torno de nós. E cada pensamentozinho que nós temos fica aqui do nosso lado, pululando ali, porque nós somos nossos filhos, né? Então, quando a gente faz a meditação, a gente silencia, vai se desfazendo tudo isso. Aquele sentimento de peso, aquela energia pesada, os fluidos, eles vão se desfazendo quando a gente silencia, né? A gente vai se fortalecendo cada vez mais. Exatamente. Escutar a nossa respiração, escutar como que se diz? A energia, a vibração. Cada um tem uma vibração. Ouvir como que se diz, meu Deus? Dá pra gente ouvir até, sabe? É isso, sentir o nosso o eu interior, né? As energias, a nossa energia percorrendo pelo corpo. Dá pra gente sentir. Então isso é um exercício maravilhoso para todos nós. Mas então, olha só. A gente está aqui para desenvolver, porque todos nós estamos fadados a seres angelicais, seres anjos angelicais. Então, todos nós vamos ter que aprender a desenvolver. O que o Paulo fala, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Mas para isso, nós temos que aprender quais são essas virtudes que estão inseridas dentro desse contexto que nós temos que desenvolver, né? O que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Não é? Não é assim? O que é o amor? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se exorbebece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo passa, tudo espera, tudo suporta, né? Então, quais são as virtudes que nós temos que desenvolver para aprender a amar? É a paciência, não é? Como disse o Elcio, não é? O amor é paciente. É a virtude de quem suporta males, incômodos, sem queixumes, nem revolta. Nós somos assim. A gente não se queixa, né? A gente suporta os males. Então, olha que as reflexões, né? E vem seguindo da sua irmã, que chama-se paciência, que se relaciona com a tolerância, porque se eu sou paciente, eu vou saber tolerar. Porque por isso é que o amor não se exaspera. Olha que coisa mais linda. Não é? Não é assim? E tem a benevolência. A terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. Olha, é benigno. A criatura que é benigna, ela se compraz com o bem. E o bem é uma conquista. Isso é uma conquista, né? Todos os dias, né? Aprendendo, desenvolvendo, respeitando. Não é assim? Não é assim? É uma conquista de cada um. O amor supera tudo, né, Sil? Porque quando a gente consegue olhar com os olhos do amor, a gente vai entender tudo, né?
Dulce, Sereinha, sejam bem-vindas. Um beijinho no coração, viu? Sejam bem-vindas. Então, nós temos que respeitar a nós mesmos, não é? Respeitando a nós mesmos, nós vamos aprender a respeitar o outro, a respeitar todas as criaturas. Não é assim? O amor incondicional, por definições, é aquele que não impõe condições, seja por meios de chantagem, cobrança ou exigências, para que possa existir ou expressar-se. Portanto, a atitude de quem não espera por recompensa ou retribuições por benefícios que oferecem ao trem, né? Então, olha que coisa linda. Quem disse isso foi Hamed, que nos alerta, né? Assim, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. É assim? Nenhum de nós tem o poder de fazer com que a outra pessoa nos ame, mas todos temos a possibilidade de amá-la em primeiro lugar. E será a manifestação incondicional de nossos sentimentos que atrairá a atenção de muitas delas para nós. Olha que coisa mais linda, né? Então, olha quanto que nós temos ainda que crescer, que aprender. Mas é difícil, né? Porque às vezes a gente vai passar por certas dificuldades que a gente ainda não está preparado. Bom dia, dona de mim. Que a gente ainda não entende, que machuca, que dói. Isso é normal de todos nós. Sabe por quê? Porque é através das dificuldades que nós vamos crescer, que nós vamos aprender. Já que a gente não aprende por amor, e essas mesmas dificuldades que nós encontramos, a gente foram nós mesmos que colocamos elas, não é? A gente dificulta o caminho, né, Sil? Porque a gente ainda é teimoso, porque a gente ainda é orgulhoso, né? Que a gente ainda não desenvolveu. Não, a gente ainda é orgulhoso, egoísta, né? Mas isso é normal, é um aprendizado, é um desenvolvimento. A gente está em construção, a gente está se construindo aos pouquinhos, através das dificuldades que nós mesmos colocamos em nossos caminhos. Não foi Deus que colocou as dificuldades em nossos caminhos. Porque quando a gente não entende as leis de Deus, a gente fala assim, né? Nossa, mas Deus foi injusto comigo, hein? Nessa encarnação Ele deu tudo que eu tinha que sofrer, eu estou sofrendo. Uma carga muito pesada Ele me deu. Ele não dá carga pesada para ninguém. E nem carga leve. Porque Deus é uma energia mantenedora de tudo e de todos, onde todos nós estamos inseridos. Se nós estivermos dentro dessa lei, nós vamos viver bem. Se a gente fugir dessas leis, né, burlar as leis de Deus, se afastar, a gente só vai estar procurando dor e sofrimento, porque Deus é só amor. É uma energia perfeita, exata. Não tem mais e nem menos. Eu vou estar recebendo aquilo que eu fiz, que eu dei, que eu mereço. Não é mesmo? Deus não passa a cabeça na mão de nenhum de seus filhos. Porque quando a gente adquiriu o nosso livre-arbítrio, né? Que até então todos nós usamos, né? É você que escolheu os seus caminhos. É você que decidiu. É você que optou. É uma escolha nossa. O que nós vamos escolher?
quais caminhos nós devemos, né? Norma, sofrimento dói muito. E a dor é para a gente aprender a criar uma situação favorável a nós mesmos. Pode ver que todo sofrimento, quando o sofrimento bate na porta da pessoa, a pessoa faz de tudo. Ela procura tudo. Primeiramente os médicos, os especialistas em todos os sentidos, em todas as áreas. Ela corre atrás, né? E quando não dá certo, todos os especialistas aqui da Terra, que são os médicos, psicólogo, psiquiatra, tantas outras coisas que o mundo oferece, graças a Deus, os remédios que é necessário para reajustar todos os, né, que sai fora do lugar, e que os hormônios e tantas coisas que nós mesmos alteramos, né? Que a gente altera tudo no nosso corpo devido aos sentimentos, porque as células, elas reagem de acordo com os nossos sentimentos. Bom dia, Andréa. Então tem que tomar o remédio, é necessário. Mas mesmo assim, ainda existe a dor. E aí a gente procura o quê? Desenvolver o nosso lado espiritual. Porque talvez a gente sofre muito, 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 porque nós não temos a fé, o amor, não desenvolveu ainda essas virtudes, esses sentimentos que estamos estudando aqui na página, né? Que é o amor, que somos ainda egoístas, orgulhosos, não acreditamos, né? Não sabemos ouvir, não é assim? Aí temos que desenvolver o lado espiritual para poder dar força para a gente continuar o lado material, físico da nossa vida, porque nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar, porque afinal de contas nós estamos mergulhados dentro de Deus. Deus é o nosso Pai Criador, Senhor da vida, de tudo e de todos. Como que um ser humano vai viver sem fé? Como que um ser humano vai viver sem desenvolver o lado espiritual, que é o amor? Não é? A doutrina espírita nos auxilia muito. Basta nos abrirmos, exatamente. Tem todas as ferramentas para um ser humano se dar bem na vida, Elcio. Todas as respostas. Tudo o que tem que fazer. Todos os caminhos que tem que percorrer através do Evangelho de Jesus. Está longe da gente vivenciar o Evangelho? Está longe. Está longe. Mas nós podemos, devagarinho, estudar, né? Deixar entrar essa energia dentro do nosso coração, né? Do nosso espírito, para poder entender como é que funciona todo esse mecanismo. Porque se a gente não souber, a gente vai sofrer. Pelas más escolhas, pelas más atitudes, pelas más acreditar em certos conceitos que são totalmente errôneos. Mas uma hora o ser humano vai ter que aprender, vai ter que evoluir, porque estamos fadados a isso. Querendo ou não, acreditando ou não, nós estamos fadados a evoluir, desenvolver e ser luz, porque o Espírito é luz. Nós estamos aqui na matéria para desapegar de tudo, para se limpar de todas as sujeiras que trazemos ainda, não é? E temos que desenvolver todos esses sentimentos, como Paulo disse, né? Isso, Elcio, as modificações não se farão assim de uma hora para outra. Aos pouquinhos, Elcio, nós vamos entendendo. Porque Deus não dá fardos pesados em ombros leves. Porque ainda não consigo carregar. Porque eu vou me desestruturar se eu carregar um peso maior que o meu, maior que eu posso carregar. Para começar, a gente tira assim o exemplo. Eu vou estar lesando todo o meu corpo físico.
É só um exemplo. Eu vou ficar morrendo de dor na minha coluna, não é? Agora, como que eu vou carregar um problema que o meu psique ainda não está preparado? Eu não tenho ainda o desenvolvimento psicológico para compreender, ainda para entender, não é? Eu vou me desestruturar, eu vou me desequilibrar mentalmente, né? Eu vou me desequilibrar. Então, Deus não dá fardos pesados. Aquilo que eu estou passando é aquilo que eu posso compreender e entender. Por isso as várias encarnações. Nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus. Todas vão desenvolver e vão conquistar, né, a sua luz. Mas é aos pouquinhos, é aos poucos. Nós vamos aprendendo, nós vamos nos transformando, né, Elcio? Aos pouquinhos. Vai despertando, né? Vai depender muito do nosso empenho, claro, né, Orquídea? Da nossa vontade, né? De não ficar esperando de braço cruzado que as coisas caiam do céu, tudo pronto, né? Nós temos que fazer a nossa parte para que a espiritualidade faça dela. Porque eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. Quem não respeita o nosso livre-arbítrio são os obsessores, são os nossos cobradores, né? Que vêm se infiltrando na nossa mente, querendo, né, tomar a nossa casa mental. Por quê? Porque nós estamos ali de braços cruzados esperando. Eu vou ficar esperando, não vou me mover, não vou me esforçar, não vou procurar, né? Então aí, quando eu não tenho o leme da minha casa mental, o outro vem e comanda, né? Comanda, é assim. Então nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo na nossa vida, né? É muito importante isso. Nossa, Norma, reclamar é pior, porque a energia que você gasta reclamando, você pode estar se construindo. É uma energia que você gasta e é preciosa para nós. É uma energia, não é? É uma energia. Então, para que reclamar? Vamos fazer o contrário. Vamos aproveitar essa energia para construir, né? Vamos aproveitar essa energia para criar situações, para criar pensamentos bons, né? Para a gente estar podendo superar a nós mesmos, porque o outro eu não vou superar. Eu tenho que superar a mim. O outro compete ao outro, não é? Exatamente, né? Nós tenhamos consciência de que os obsessores estão realmente... Nós estamos sendo observados 24 horas por dia. Pela equipe espiritual e por todos. Agora, que caminho, que pensamento nós vamos tomar? O que eu vou querer nutrir? Não é? Vai depender de mim. Eu tenho que ter consciência de mim. O que eu estou querendo, né? Se eu quero baixar as minhas vibrações, se eu quero elevar as minhas vibrações, isso vai competir cada um de nós. É o vigiar e orar, né? Não é? Não é assim? É a nossa faixa vibracional que nos define os caminhos, atitudes, ações, as companhias, as nossas companhias espirituais. Nós somos medianeiros de Deus, gente, nós somos médiuns. E sendo médiuns, nós temos que desenvolver o melhor que há dentro de nós. Nós temos que ajudar, né? Não é assim? Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer bem feito. Porque nós estamos sendo observado, tanto do lado espiritual como do lado material, porque também nós temos a nossa família. Nós temos que passar coisas boas, não é assim? O mais incrível que é permitido pelo Pai Maior é essa aproximação. Claro que é permitido. Até do próprio mal se tira o bem, não é? É exatamente, Orquídea, temos que fazer jus ao cargo recebido de Deus. Nós somos filhos dele. A gente esquece que é filho de Deus, que nós somos luz e que nós estamos aqui justamente para poder reacender essa chama, esse
fogo do amor? Diluir todas as coisas ruins que trazemos? Aprender a desenvolver as virtudes de que Paulo nos traz hoje? A gente não sabe ainda o que significa a palavra amor. Mas nós vamos aprender um dia. Porque a gente hoje ama egoisticamente. Né? A gente ainda é criança. Né? É assim? E ainda é criança, aprendendo a amar. Né? Então, olha, as virtudes que nós temos que desenvolver, a benevolência, a paciência, né? A tolerância, a paciência, tudo, a maturidade, né? A maturidade, olha só, o ciúme. Olha, o ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso por direito, mas é justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e se desenvolve. Certo grau de ciúme é bastante natural em nós. Paulo, entretanto, refere-se ao ciúme doentio, pois esse excesso de desassossego mental e emocional faz sofrer quem alimenta e quem o suporta, prejudicando consideravelmente a relação, né? Então, olha, nós temos que aprender, meu Deus, olha, o ciúme faz parte de uma visão possessiva do ambiente, do outro, de si. É neurose, é uma doença, não faz crescer. Né? Então, olha o tanto que nós temos ainda que desenvolver. O respeito, nós temos que desenvolver o respeito. Né? Não é assim? Então, a capacidade de perdoar, nós temos que vencer. Nós temos que desenvolver. Não é porque o amor não se ressente do mal, não é? Então é que fala que, olha, em diversas situações ficamos cozinhando o nosso rancor, não deixando com que a raiva e o ressentimento simplesmente passe por nós. Não estamos errados em sentir tais emoções, mas uma vez que insistimos em alimentá-las, torna-se imprescindível descobrirmos os motivos dessa necessidade, visando ao entendimento e à mudança do aspecto de nossa personalidade que está favorecendo essa permanência. Então, o que nós vamos fazer com todos esses sentimentos, né? Nós temos que trabalhar com eles, porque é próprio do ser humano, não é? É próprio do ser humano. Bom dia, Cleide, seja bem-vinda, Carolina, sejam todos bem-vindos. Isso, Orquídea, amor é querer para o outro tudo o que queremos para nós, não é? Que a gente ainda não desenvolveu isso, que a gente ainda olha com ódio, porque nós temos vínculos. Nós temos ainda tantas encarnações, tantos vínculos ainda para conviverem conosco, para poder se reajustar, para poder perdoar, para poder aprender e para poder se libertar. Porque o amor liberta, o ódio prende. O ódio nos algema, né? Por isso que existe os casamentos, por isso que existe a família, né? Para que todos vamos devagarinho nos libertando, para desenvolver o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, tudo isso que Paulo nos diz, né? Mas a gente ainda não consegue, muitos não conseguem superar ainda. E acaba tirando a própria vida, tirando a vida do outro, né?
Mas devagarinho, com as próximas encarnações, todos vão aprendendo. É com os vínculos afetivos. Exatamente. Porque nós fizemos muito mal. Hoje, nós estamos aprendendo a se reajustar, né? Exatamente, estamos à procura desta eterna luz que o amor nos oferta. Saulo conseguiu, transformou-se em Paulo, e todos nós também vamos nos transformar, com certeza. Basta que nós tenhamos fé, perseverança no caminho do bem, né? Exatamente, com os que não são afetivos, né, Orquídea? É aí que existe mais a necessidade. Quando a gente vê que os nossos vínculos são difíceis, é aí que tem que ter mais empenho, investir mais. Mas a gente faz o contrário, a gente vai e correr, quer fugir. Nós somos danados para fugir, né? Eu não quero nem saber não, aquilo ali vai machucar, não é? Não quero nem saber, não quero lidar com aquela pessoa não, ela é muito difícil. Não quero conversar, não quero nem ver, que eu vou fazer prece para ela à distância. Tudo bem, é uma opção de cada um, né? É uma opção de cada um. Só vai postergar, né? Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar. Não tem como correr, né, Flor? Não é? Não temos por onde correr, não tem outro caminho. Você vai deixar ali pendente uma coisa que você vai ter que voltar a fazer de novo. E Deus respeita isso. E nós temos que respeitar também o que vai fazer. Se eu não tenho condições também, eu tenho que respeitar. Mas nós temos que se esforçar um pouco. Principalmente com os nossos familiares que estão junto conosco. Né, plenitude? Ter tolerância com aqueles que nos divergem de nós, claro. Pois é essa divergência que vai fazer a gente crescer. Né? E aqui, Emmanuel continua aqui dizendo, olha, o amor longe disso sabe rejubilar-se com as alegrias dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Olha só. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou, divinamente inspirado, o amor tudo sofre. E da nossa parte acrescentaremos, o amor genuíno jamais se desregra ou cansa, porque realmente sabe esperar, porque desenvolveu a paciência. Nós temos paciência. Olha que lição iluminada que Paulo nos trouxe. Nós estamos aprendendo a desenvolver a nossa paciência. A gente não tem paciência com nada, né? Nós temos que aprender a esperar, a suportar. Nós temos que aprender a ter fé. Nós temos que aprender a amar, né? É preciso acender uma luz, nem que for pequenininha, uma luzinha. Mas é preciso que nós precisamos dessa luz, meu Deus, para viver. Nós precisamos para viver bem dentro de nós. Senão nós vamos viver em desarmonia conosco. Nós vamos abrir as portas para a obsessão, para a dor, para o sofrimento, para a tristeza, que é tão ruim esses sentimentos. Dói muito mais tudo isso. Nós precisamos compreender o que se passa dentro de nós. Nós precisamos nos conhecer.
não é? Nós precisamos nos transformar. Os instintos que trazemos ainda dentro de nós, né? Tem que ser transformado em amor. Desenvolver, não é? Não é assim? É somente através da real vivência desse sentimento, atitude, que fortalecemos-nos no sentido de relevar os atritos que muitos de nossos relacionamentos ainda carregam numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecidas e gratificantes. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Então, olha que lição mais linda do mundo, né? Então, vamos aprender a desenvolver a humildade, a lealdade, né? Vamos aprender a desenvolver a capacidade de perdoar, o respeito que temos que ter para conosco, para com os outros, a maturidade, para a gente não vir a sentir falta de segurança, né? Porque o amadurecimento emocional nos dá uma tranquilidade em todos os sentidos da nossa vida. A benevolência, não é? Olha que coisa mais linda. A tolerância, tolerar. A paciência, né? A paciência em nós. Então, essa lição de Emmanuel vem nos trazer à tona, né? O ser humano maravilhoso que todos nós somos. Todos nós somos filhos de Deus. Deus é energia pura. Nós estamos mergulhados dentro dele. Temos essa centelha dentro de nós. E todos nós podemos desenvolver isso, essas virtudes, e desenvolver o amor, né? Ok, Dudu. Então, olha a importância da gente estar estudando, da gente estar fixando essas coisas maravilhosas, os ensinamentos que Emmanuel nos traz, né? Para que possa ajudar a fortalecer tudo isso em nós, a estimular, né? Às vezes nós sentimos falta de estímulos que nos dá coragem, que nos dá força, essa energia que todos nós temos, que podemos manipulá-la em todos os sentidos da nossa vida, porque somos medianeiros de Deus. Temos que fazer por merecer. Então, olha, essa lição, agradecidos a Deus, né, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos espíritos coordenadores do nosso grupo, Maria de Nazaré, que nos intui, que nos ajuda, né? E a todos que adentram a salinha trazendo suas energias, seu amor, né? Que nos fortalece. Nós saímos daqui saciados dessa sede, né? Sede do conhecimento que nós precisamos ter, mas nós temos que ter, né, Sil? É uma lição preciosa para os nossos corações, que ficou gravado. A gente vai lembrar sempre, quando precisar, nas horas mais tristes da nossa vida, né, Norma? Das dores da nossa vida, das dificuldades, porque todos nós temos essas dificuldades, porque nós somos filhos de Deus em construção, filhos endividados, né? Todos nós trazemos as nossas dores na alma, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades conosco, com os nossos vínculos, com os nossos familiares, com o mundo. Somos devedores.
Mas devagarinho nós vamos nos inteirando, nós vamos conseguindo, nós vamos superando, né? Temos que ter essa perseverança de estar estudando, de estar aprendendo, de querer se melhorar, a vontade. Isso é importante. De procurar as coisas boas. A vida nos oferece coisas lindas. Agora vai depender da sua escolha. Eu vou querer ver o quê? Só desgraça? Não, eu quero ver coisas boas. Eu quero me conectar, sintonizar com coisas boas. Aí faz a diferença. Aí faz toda a diferença. Não é, Andréia? Não é, Orquídea? Não podemos desistir jamais. Senão a gente vai se perder dentro de nós mesmos. Não vamos achar o caminho. E o caminho é Jesus, é o Evangelho. Essa fé que nós devemos desenvolver, né? Então, vamos agradecer a Deus. Agradecer ao nosso Mestre Jesus e a todas as criaturas que fazem parte da nossa vida, que nos ajuda a crescer e aprender, né? É na dificuldade que nós vamos angariar conhecimentos e desenvolver os nossos sentimentos. Sentimento de amor, de perdão, de entendimento. Renovação de conceitos, Elcio, é imprescindível. Porque as soluções dos problemas estão dentro de nós. Não está no outro, está como eu vou olhar a vida e como eu vou entender a vida. Para entender a vida eu tenho que saber. Eu tenho que saber quais são as regras da vida, quais são as leis da vida. Se a gente sair fora das leis dos homens, nós estamos fritos. Vamos nos prender, vamos nos algemar. Porque nós temos a nossa consciência, nós vamos ser presos. Né? Tem os limites. Então é muito importante respeitar e desenvolver os sentimentos e virtudes. Mas para isso existe esforço nosso. É exatamente, todos que estão em nossa vida têm vínculos conosco. Né? Nós somos endividados perante as leis de Deus para com o mundo. Primeiramente o nosso mundo interior, o nosso corpo. Nós temos a responsabilidade, né? Nós temos a responsabilidade que vai ser cobrada. Porque as leis divinas estão impressas dentro da nossa consciência. Cada um tem a sua. Então eu tenho que, né, prestar atenção em mim para entender o outro. Até os que parecem não ter nada a ver conosco. Pois é, Orquídea, nada é por acaso. Nada. Tudo tem, né? Tudo tem uma ação e tem as reações, né? Então, gente, essa é a lição dessa manhã maravilhosa, iluminada. E eu agradeço a Deus, a Jesus, por ter essa oportunidade de estar podendo estudar. Porque antes da gente vir aqui, a gente faz as pesquisas, a gente procura, a gente estuda, a gente entra em contato com tantas coisas lindas, que a gente se inunda de toda essa luz, toma um banho de luz, de amor, né? A gente mergulha nessa energia, nesse amor, que é a coisa mais linda do mundo, que prevalece tudo. Eu agradeço a Deus, a Jesus e a todos vocês que trazem aqui essa energia maravilhosa, essa sintonia maravilhosa que nos sustenta, né, Silvia? Então,